Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa apresentação aqui, pessoal. O tema que a gente trouxe aqui no WMS, né, esse tema sobre falar um pouco sobre produtividade e eficiência, né, a gente vai mostrar aqui um pouco das novas funcionalidades que a gente está entregando no WMS, né. A gente elencou aqui algumas mais importantes agora, especificamente a nossa nova release, né, que a gente está liberando agora, versão 37. Essas funcionalidades, elas são de algumas de alto impacto aí, tanto no operacional, né, quanto na produtividade ali no depósito. Então, vamos seguir com a nossa apresentação aqui. É um pouco sobre mim, né, para quem não me conhece ainda, eu sou dono de produto do WMS da Lei Wintor. Tenho mais de 10 anos aí de experiência, né, com produtos digitais, com desenvolvimento de software na parte de logística, né, atuo como PO e líder aqui da nossa equipe, né, de desenvolvimento, na parte de escopo negocial, né? A gente tem um time aqui muito bacana nessa parte de desenvolvimento que atua, né, nas melhorias, bastante coisa que a gente vem elencando aqui para que a gente dê uma resposta para vocês aí de produtividade, né, e operação de vocês fluírem bem. Então, eu tenho também uma formação em logística, né? Eu tenho um MBA em logística e sou formado também em segurança de informação. Então, tenho aí um know-how bacana, tanto na parte de tecnologia e de logística. Seguir aqui para o nosso assunto, o primeiro tema que eu elenquei aqui para a gente tratar é referente à separação de peso variável, né? É uma rotina nova que a gente está lançando, né? Atualmente, aí no WMS, a gente não tinha uma rotina específica para separação de peso variável, né? A gente criou essa rotina e trouxe ela para o pacote, né? Ela era uma rotina que a gente havia feito é, dentro de um cliente ali especificamente, né? Deixado como específica, e após um bom tempo a gente trouxe isso para o pacote para que traga mais ganho operacional aí para todos os nossos clientes. Então, a separação de peso variável, ela é uma rotina para atender esse fluxo, né? Esse fluxo em si de separação de peso variável, alguns clientes têm uma dor, né, disso, que o peso variável às vezes é um problema que pode impactar na operação, né? Por se falar ali de câmera fria, às vezes tem algumas dificuldades, alguma separação no papel, tem que ficar fazendo conta quantas caixas vai pegar, quantas peças tem que pegar, pesar o produto, né? E tem uma gama de porquês, né, de atrasar a operação às vezes aí na parte de separação de peso variável. Então, falar um pouco sobre o produto em si, o peso variável, né? É um produto que pode ser carnes, né? Alguns produtos tipo frios, né? Queijos, por exemplo, esses são produtos que você não tem ali uma unidade fixa dele, né? Você tem uma variação em peso, desde o seu recebimento do produto, né? Até a sua expedição ali por degelo ou por algum perda de líquido ali, ele acaba tendo uma variação de peso e até pela própria característica dele, né? Por exemplo, a carne você não tem como definir ali o peso exato dele, né? É pesado no momento que você está expedindo ali, às vezes, né? Você tem uma variação para mais ou para menos. Então, é um tipo de produto que ele está presente aí em quase todas as nossas indústrias aí de alimentos e distribuidores alimentícios, né? Ele tem uma característica única ali que ela exige fazer essa depuração de peso, né? Tanto para saber ali quanto que pesou ali no momento da separação, quanto para a atualização em si do pedido, né? Para que seja faturado de fato a quantidade que foi pesada ali na expedição. Então a gente trouxe essa rotina para ela fazer esse fluxo, né? E otimizar um pouco aí e digitalizar o processo que antes era manual aí, talvez muitos faziam isso no papel ali, executando cálculos. Então, um pouco aqui da cara da rotina, ela é uma rotina de coletor, né? Ela é projetada aí
bem semelhante à nossa rotina 3724 de conferência de peso variável. A gente já trouxe bastante semelhança dela ali, para que quem já tem similaridade com ela, né, não ter tanto impacto assim também na usabilidade, né, na personalização da rotina. Então, ela foi uma rotina projetada para que consiga fazer essa expedição ali dentro da câmara fria ou até mesmo no pátio ali de separação, né, para que você consiga ter uma otimização nesse processo. Então, é uma rotina de coletor que ela vai eliminar ali a utilização de mapas, né, a utilização de papéis, né, às vezes por packlist, que você pode estar trocando isso por coletor agora, né, é, e ele vai indicar no sistema já a quantidade de peças ou de caixas que tem que ser separada ali para cada pedido, né? E caso é, tenha vários pedidos ali na mesma carga, você pode fazer também essa otimização por produto dentro da separação ali da carga, né? Então, ela vai respeitar também as tolerâncias parametrizadas, né? Como é peso variável, você define ali uma tolerância, percentual de tolerância para depuração desse peso, né? E a rotina ela vai trabalhar dentro desse percentual, otimizando ali o tempo, né, do operador que está fazendo os cálculos, ele já está ali já com as informações de peça, né, e caixas a serem separadas, e ela aumenta também o faturamento e a confiabilidade nesse processo, uma vez que ela otimiza, né, a quantidade de caixas ou peças a serem enviadas ali, obedecendo sempre o percentual de tolerância para que isso seja atendido ao máximo a capacidade do pedido. Principais recursos que a gente tem nessa rotina, ela faz a separação ali por pedido, né, que você tem esse controle ali de peças e caixas conforme o que foi solicitado no pedido, né, ela vai respeitar essas tolerâncias configuradas. Você tem o tipo de separação também por OS, né, você vai agrupar os itens da mesma carga, né, que sejam de pedidos diferentes, mas é o mesmo item, você consegue agrupar isso, né, durante a separação, né, uma vez que o produto ele é de igual em vários pedidos dessa mesma carga. Para o produto, ele vai permitir também consolidar, né, independente se o pedido ele veio do mesmo cliente ou não, né, o agrupamento dele, e ela vai permitir consolidar essa configuração aí, por mais que você tenha várias OS ali quebradas, né, do pedido diferente, mas desde que seja da mesma carga, ela vai fazer esse agrupamento aí. A validação por peso, ou por quantidade de caixas, ela é uma validação que a gente tem ali se eu quero depurar, né, a quantidade ali quando atingir o peso ou quando atingir a quantidade de caixa que está no pedido. Então, ela tem uma flexibilidade ali para atender ambas as possibilidades. Opção para desconsiderar a tara é uma parametrização que tem ali para desconsiderar a embalagem do pedido, né, no cálculo ali do peso que foi é, captado ali na balança ou imputado ali na rotina, pode ser manualmente, né, digitado. E esse percentual de tolerância, ele é um percentual que é configurável tanto o fator ali acima da quantidade do pedido ou abaixo, né, garantindo que vai ser aproveitado ali ao máximo a quantidade que foi digitada no pedido. A gente tem mecanismos ali dentro da rotina para que ele consiga imputar uma quantidade ali o mais próximo possível do pedido, respeitando sempre a tolerância, né? Por exemplo, um pedido que vem ali 100 caixas, aliás, 100 quilos, que daria, vamos supor, 10 caixas de 10 quilos, né, o peso cadastrado ali do produto. Mas a gente sabe que no peso variável, nem sempre todas as caixas vão ter 10 quilos. Uma vai variar para mais, outra para menos, né, e o sistema vai calcular ali, né, a quantidade, por exemplo, se for uma porcentagem aí de 30% em cima desses 100 quilos, né? Então, há uma possibilidade do cliente colocar até 30 quilos a mais e fazer com que seja otimizado o envio dessa mercadoria, né? Às vezes pode caber uma caixa a mais ali e ser enviado uma mercadoria, otimizando também o faturamento desses pedidos. Então, que é um dos benefícios, né, que a gente estava falando aqui sobre
ser digital e eliminar a utilização de papel e a utilização de cálculos ali manuais pelo operador, né? De quantas caixas vai pegar, quantas peças, né? Ele elimina esse processo, deixa ali tudo já otimizado e tudo visual na rotina para que o usuário, o operador ali só tenha que ir lá captar os produtos e fazer a bipagem desses itens ali dentro da rotina. Então, como ela vai ser 100% digital, ela vai diminuir o tempo do operador ter que ficar dentro da câmera fria, né? Então, é um benefício aí, tanto para a empresa quanto para o operador, né? No bem-estar aí do operador, que diminui esse tempo, essa exposição dentro da câmera fria. Essa validação ali da tolerância, a gente tem uma parametrização que ela vai ser por peso, né? Ou por caixa, como eu mencionei aqui anteriormente. Essa parametrização, mais para frente eu vou mostrar aqui a telinha aqui da rotina de parâmetros, né? Para que fique algo mais visual para vocês entenderem aí o que a gente está falando aqui dessa validação de tolerância ali do peso e da caixa, né? Da bipagem ali no caso. Esse tema aqui, como eu havia falado, ela vai otimizar o faturamento, né? Fazendo com que chegue ali o mais próximo do pedido, né? Às vezes ali conseguindo até passar uma caixa a mais por estar dentro da tolerância ali configurável, tolerância aceitável, né? Que foi parametrizado inicialmente pela empresa. Bem, essa aqui é a rotina de parâmetros. A partir da versão 37, a gente deixou ela um pouco mais clean ali na parte de parâmetros de peso variável. A gente trouxe tudo para uma aba ali mais separada para que fique concentrado, né, essas parametrizações ali, tudo numa aba ali referente aos pesos variáveis. E aqui eu detalho um pouco sobre cada parâmetro para que vocês tenham uma visibilidade melhor, um entendimento melhor sobre esse tema. O primeiro ponto aqui na parametrização é sobre o percentual de tolerância na saída, né? Esses parâmetros eles são configuráveis tanto para mais quanto para menos, né? Os dois primeiros aqui são referentes a essa tolerância, né? Uma é tolerância saída e outra é tolerância saída acima. Então, esse primeiro parâmetro aqui, ele refere-se à variação de peso que está ali, que eu posso colocar até a menor do total do pedido. Né? E o segundo parametrização aqui é até o quanto eu posso chegar além ali da quantidade que veio no pedido, né? O meu cenário aqui, ele tem uma parametrização aqui variável de 60%, onde eu coloco que eu posso chegar ali no meu pedido, né, até 60% antes de atingir a quantidade do pedido. E aí a rotina ela tem algumas validações, alguns fluxos que ela segue ali. Quando ela chega dentro do percentual mínimo, ela já dá uma mensagem ali dizendo que está dentro do percentual mínimo e questiona se ainda quer continuar colocando é, as caixas, né, ou peças para que isso seja otimizado aí na operação, né? Quanto otimização referente ao atendimento do pedido, né? O atendimento ali do pedido perfeito, né? O quanto mais próximo da quantidade que foi vendida ali pelo time comercial, né? Opa, pulou um aqui, deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. É, que é o tipo de validação dos itens da rotina, que é onde eu estava mencionando aqui para vocês, que a gente tem o tipo aqui de validação por peso ou por caixa, né? Então, esse percentual de tolerância, quando eu coloco aqui para validar por peso, eu faço a validação, a comparação ali com o peso que está no pedido, comparando com o que está sendo imputado na rotina ali durante a separação, né? Seja por input manual, ou por input da balança, ou até mesmo por um BIP de uma etiqueta EAN 128 ou uma etiqueta de balança, né?
não importa a forma que eu estou imputando esse peso na separação, né, a rotina ela vai validar conforme essas parametrizações aqui. Se eu estou parametrizado para fazer a validação por peso, então quando chegar no percentual ali, ela vai fazer essa validação e fazendo a checagem se está dentro do percentual ou não. Quando eu faço a parametrização por caixa, aí o sistema vai fazer uma validação, né, se a quantidade de caixas que eu tenho no pedido é igual à quantidade de caixas que eu estou bipando ali, que eu estou passando o input, né, no BIP, e aí esse tipo de input já tem que ser ali dentro do BIP, né, de uma etiqueta seja de EN 128 ou de uma etiqueta de balança, né? E essa separação aqui por OS ou por produto é a parametrização que vai permitir que você navegue ali, né, dentro da rotina, agrupando ali as OS, né, o produto que seja de pedidos diferentes, né, e você conseguir navegar ali para uma outra OS ou navegar ali para um outro produto, para o mesmo produto, se for em OS diferente, você vai habilitar essas flagzinhas ali para você estar navegando dentro da rotina, fazendo a separação e agrupando isso. Essa informação aqui de dados da embalagem, de peso variável, é para definir se a gente vai considerar a embalagem na pesagem ou se não vai conseguir ela, se não vai considerar ela como o peso total que está sendo imputado, né? E aí, quando a gente faz ali a pesagem e imputa isso para dentro da rotina, se esse padrão tiver marcado, ela já vai desconsiderar o peso da embalagem que está cadastrado lá na rotina 1701 ali, na parte de peso da embalagem, tá? E aí o sistema já faz esse desconto desse cálculo aqui para imputar já o valor do peso líquido, né? Sem o peso da embalagem. Aí, essa parametrização aqui referente à leitura, né, vai entender que cada leitura ali conta como uma peça, né, então cada BIP vai, já uma peça ou uma caixa, né, vai considerar um volume ali imputado para dentro da rotina, e a parametrização aqui como I, ela vai definir se você vai digitar manualmente ali, informando já a quantidade do peso já total ali daquele produto. E aí tem uma parametrização aqui que ela pode, dependendo do como vocês querem utilizar isso na operação, né? Se vocês querem deixar, passar essa validação do endereço, você define e marca se quer que ela pede ali a bipagem do código do endereço, né? Para que o operador confirme que chegou no endereço solicitado ali do produto para pegar aqueles itens, né? Então aí fica flexível e conforme a necessidade da operação de vocês marcarem esse parâmetro, para que seja exigido o operador bipar o código do endereço ou não, ali no momento da separação. O segundo tema que a gente elencou aqui, que é uma melhoria, ela já é um pouco maior, envolve várias rotinas, né, dentro do fluxo de expedição, é que é o controle de caixas. A gente está liberando essa funcionalidade agora na versão 37 também, né? Essa funcionalidade de caixas, de controle de caixas, ela foi uma funcionalidade muito pedida, né, pelos nossos clientes. Teve bastante cliente que pediu essa funcionalidade. Eu mesmo, pessoalmente, visitei alguns clientes que mencionaram sobre a necessidade de controlar ali uma caixa, né, um equipamento que precisaria retornar, né, que fosse junto com o caminhão para fazer a entrega para o cliente e que essa ferramenta ali de entrega, né, voltasse dentro do caminhão ali. Alguns podem utilizar isso como caixa, alguns vão utilizar, ou seja, algum vasilhame, mas a gente utiliza como caixa porque é o mais comum, né, que é utilizado aqui dentro da operação do nosso WMS, né, que a gente tem essa parte aí já do controle de caixas e a gente otimizou isso, né, para que seja gerenciável até a volta, né, o retorno dessas caixas. Tá? Então, a gente
vai estar liberando essa funcionalidade agora. Eu vou estar falando um pouco mais sobre elas aqui, um pouco mais detalhado de cada processo, cada fluxo, até a gente chegar na ponta final desse processo aqui. Foi criado na rotina 17 e 19, a gente já tinha essa rotina, né, de cadastro de caixas. É uma rotina que ela cadastrava ali anteriormente somente ali a altura, a largura e o comprimento ali, o volume cúbico da caixa. Aí a gente expandiu um pouco esse cadastro. Agora tem a possibilidade ali de você cadastrar o tamanho da caixa, o tipo do material dela e definir se essa caixa é retornável ou não, tá? E o status dessa caixa ali, está disponível, se não está disponível para utilização. E aí, um pouco mais à frente, eu falo um pouco mais detalhado aqui, conforme cada fluxo, sobre esse status aqui, que durante a movimentação de cada fluxo da expedição, esse status ele vai se movimentando e se adequando ali ao processo em si que está sendo detalhado aqui um pouco mais à frente, tá? Vamos lá. Aqui é um pouco da parametrização desse controle de caixa, né? A gente criou, né, nessa aba aqui de controle de caixa e agrupamento, a gente criou uma parametrização, uma aba de parametrização única também para esses dois processos, né, de conferência de embarque e agrupamento e também o controle de caixas, que esses processos eles vão se casar um pouco mais à frente ali quando chegar na conferência de embarque. Então a gente criou essa parametrização aqui para que defina, né, por tipo de OS, qual tipo de OS você quer usar o controle de caixa, né? Vamos supor que você quer utilizar esse controle de caixa somente no tipo 13. Então, tipo 13, você vem aqui nessa parametrização do lado direito aqui e marca que o tipo 13, a partir de agora, vai começar a utilizar o controle de caixa. Então, automaticamente, quando você marcar aqui esse controle de caixa e começar a fazer a expedição, ali no processo de expedição, as rotinas de conferência vão começar a solicitar a o vínculo da caixa com aquela ordem de serviço que está sendo conferida, né? Durante a conferência você vai ter esse fluxo a mais aí para que seja vinculado essa caixa ao processo de expedição. Aqui um pouco da tela das rotinas que mostra, né? Um pouco essa tela de vínculo da caixa, né? Quando você inicia a conferência ali das OS, né? E aí a gente implementou isso nas rotinas de conferências 37, 35, 37, 24 e 37, 11, né, para que fique um pouco mais complexo, completo o fluxo, né? Quando você iniciar a conferência, ela vai abrir a telinha ali pedindo a, a caixa, né, que seja informado o código da caixa. Ela já vai trazer ali uma tela de sugestão de tamanho da caixa a ser utilizada com base na cubagem da OS e a cubagem das caixas cadastradas, tá? Então, é bem importante que quando fizer o cadastro dessas caixas, né, que seja cadastrado ali corretamente a cubagem delas também, tá? Com base nisso que ela vai fazer ali uma, uma sugestão, né, digamos assim, uma indução dessa caixa, porém ela não é obrigatório que você utilize essa. Se você, por algum motivo, precisar pegar uma caixa menor ou uma caixa de tamanho maior, esse fluxo ele vai poder ser feito, né? É só uma obrigação utilizar essa caixa desse tamanho, né? Que no cenário apresentado foi sugerido uma caixa média, né, de tamanho médio, para atender a cubagem da OS. Se porventura no meio do processo e ali de conferência houve a necessidade de adicionar uma caixa a mais, né, foi criada uma parametrização também dentro da 1795 ali. Aqui eu não mostrei ela, mas essa parametrização ela é bem semelhante àquele novo volume que já é utilizado aí no FlowRec, quando você precisa de gerar um novo volume durante a separação, né? Aí tem um parâmetro ali de atribuir nova, que você vai atribuir uma nova caixa a essa conferência. Então, aí o sistema, quando ele identifica esse código bipado ali, desse parâmetro, ele já vai buscar
a telinha para você informar a nova caixa que você está vinculando nessa OS. Então, tem possibilidades aí de você utilizar uma ou mais caixas dentro da mesma ordem de serviço aí de separar de conferência, desculpa. Aqui é o fluxo de conferência de embarque. A gente criou dentro do fluxo de conferência de embarque, que atualmente ele é uma conferência de embarque por volume, a gente criou o fluxo de conferência de embarque por caixa. Então, no momento que você finalizou a conferência ali, vinculou as caixas aos pedidos ou às cargas, você tem possibilidade de vir aqui na 3720, né, com a parametrização marcada ali que utiliza esse tipo de OS por caixa, ela vai passar a fazer o embarque por caixa. E aí você consegue ali só bipar o código de barra da caixa e a rotina já vai embarcando essas caixas ali, fazendo o embarque delas. Tá? Atualmente, a gente tem uma parametrização ali para liberar para o faturamento somente após embarcar todos os volumes, né? E aí a gente tem essa parametrização para que libere para o faturamento somente com as caixas embarcadas, né? Então, até que todas as caixas que estão vinculadas à carga seja embarcada, ela não vai liberar por faturamento se você parametrizar dessa forma, tá? E aí a gente tem umas funcionalidades adicionais aqui dentro da conferência de embarque, e caso tenha necessidade ali no momento do embarque, se por algum motivo precisar trocar a caixa ou a caixa que estava vinculada ali avariou e precisa ser trocada, nesse momento aqui da conferência de embarque, tem a possibilidade também de fazer a troca da caixa, ou se por alguma necessidade houver a necessidade ali de adicionar uma caixa a mais, também vai ser possível nesse fluxo de conferência de embarque fazer essa atribuição também. E aí a gente criou uma jornada a mais aqui, é uma rotina nova que vai estar sendo lançada, né? É a rotina 3730, onde ela vai registrar o retorno dessas caixas. A caixa que foi ali para entrega junto com o caminhão, né, com o veículo ali, a gente tem esse controle delas, e aí temos a rotina para que quando voltar ali o motorista chegar e fazer a entrega, né, dos canhotos ali, a gente tem a possibilidade de fazer a, a conferência ali de retorno dessas caixas. Então, essa rotina 3730, ela vai registrando o retorno das caixas, conforme o filtro ali que você buscar, seja por veículo ou por carregamento. Então, você vai fazendo esse retorno ali das caixas até que todas as caixas dessa carga tenham sido retornadas. Se por algum motivo alguma caixa não retornou, ou ela variou, ou ela se perdeu no caminho, ou ficou avariada, nesse momento aqui, se você finalizar a carga, né, a conferência aqui desse retorno sem retornar essa caixa, o sistema vai questionar se a caixa que não foi conferida foi extraviada, né, e aí durante esse período que ela não retornou, você pode colocar a caixa como extraviada nesse momento. E aí ela muda o status ali para extraviada, tá? Aí essa caixa ela não fica mais disponível e não volta para o estoque ali, né, digamos assim, a disponibilidade dela para ser usada em outra conferência. Um ponto que eu não citei aqui do status é sobre a parte ali de conferência, quando eu atribuo a caixa, né, ela fica com status em conferência para que seja validado se por algum motivo alguém bipar ela em outra carga ou em outro OS, tá? E aí ela já fica em conferência, ela não pode ser utilizada em nenhuma outra carga até que ela seja devolvida. Aí a partir do momento que eu finalizo a conferência e faço o embarque, aí a conferência de embarque ali já muda o status dessa caixa para em trânsito, certo? E aí ela fica com status em trânsito para saber ali sinalizar para você quando precisar visualizar as cargas que estão em trânsito ali, qual que estão em viagem ainda nessas cargas. Você tem um controle adicional aí, uma gestão melhor das caixas. Tá? E aí no momento que você bipa ela aqui, ela volta para disponível. Se foi extraviada e não retornou, no momento que ela sinaliza ela como extraviada. E aqui a gente tem alguns relatórios na própria rotina 17 e 19, que ela
visualiza bem essa informação aí, né? Eu quero saber qual que é o status da caixa, né? Quantas caixas eu tenho aqui por status, né? As cargas que estão em abertos, que estão em trânsito ali, e aí eu consigo ter esse relatório por carga e por transportadora, para ver as caixas que estão em trânsito, que não foram devolvidas ainda, né? E quais as caixas que eu tenho aqui, quantas caixas por tamanho, né? Diferente aqui um relatório de disponibilidade dessas caixas. Além de ter também uma possibilidade aqui, se por algum motivo precisar mudar o status manualmente aqui da caixa, né, com permissão de acesso, você tem essa flexibilidade por algum motivo precisar mudar o status dessa caixa. Apesar dessas duas melhorias aí, a gente tem outras melhorias aqui, são um pouco menores, né, mas são melhorias de grande impacto também para a operação. A gente vai estar liberando também agora na versão 37. Eu achei importante a gente trazer, são melhorias que foram bastante pedidas também pelos clientes. A primeira delas aqui é a rotina 1752. Atualmente ela não faz indução de lotes ali na parte de geração por notas fiscais, né? A partir da versão 37 ela já passa a fazer essa indução, né? Ela vai induzir ali os lotes que foram gerados nas notas fiscais, né? Fatura ali uma nota fiscal ali de saída, simples remessa, ou uma produção ali no Intor. Quando você integrar essa saída ali na 1752, ela já vai induzir os lotes que foram gerados ali na baixa do Intor. E na rotina de separação, a visualização de lotes na separação, né? Atualmente ali você consegue visualizar o lote que está induzido somente se você marcar que o input, né, desse lote ali, o lançamento do lote vai ser durante a separação. Aí agora, independente dele estar na separação ou na conferência, você vai conseguir visualizar qual que é o lote que está induzido para que o operador pegue esse lote ali que foi induzido na separação e ter um maior controle aí, uma maior curiosidade na separação desses lotes. Enfim, era essa apresentação, né, que a gente separou aqui para vocês. É, eu estava vendo aqui agora algumas perguntas aqui na aba de Q&A. Tem algumas perguntas aqui já. O Emerson perguntou aqui: tem como controlar estoque de pique em venda, unidade master, e pique em loja, unidade na gôndola para uso WMS em atacarejo? Tem sim, Emerson. Você pode fazer essa parametrização aí, tá? Tem essa flexibilidade ali quando você faz o cadastro do produto ali na rotina de dados logísticos. Você já consegue vincular ali tanto o endereço de loja quanto o pique em venda, tá? Hum, No caso, essas parametrizações ficam relacionadas com as rotinas de peso na separação? Pergunta do Jameson. Sim, Jameson, essas parametrizações que eu citei aqui do peso variável é referente à separação, tá? Algumas delas também têm impacto ali na 3724, que é a rotina de conferência, mas as validações são as mesmas, tá? Formação da caixa retornável entra em movimentação somente com lote? Não, tanto faz se for com lote ou sem lote, tá? Você consegue ter essa gestão das caixas retornáveis aí. Gibson perguntou outro aqui: quando a conferência da OS tem itens onde não se necessita usar a caixa, somente usa-se para o volume menores, como funciona essa questão? Aí essa questão aqui, James, ela é por tipo de OS, né? Se for um tipo de produto ali, vamos supor que seja um produto grandeza, né, que você não utiliza, então ele vai quebrar um tipo de OS diferente, tá? E o que você utiliza ali, essas caixas retornáveis, vamos supor que seja um produto embalado ali ou fracionado que vai gerar um tipo 13, por exemplo, né? E aí você consegue marcar ali, segregar isso por tipo de OS.
no tipo de iOS 13 eu uso esse controle de caixa, na grandeza ali, no 16, por exemplo, eu não utilizo é, esse controle de caixa, porque eu não vou mandar caixa no produto grandeza. Pedro Souza perguntou: consigo fazer uma conferência de embarque por nota fiscal? Não, aqui é somente por carregamento, tá? Essa conferência de embarque. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então, acho que é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí. Tem meu contato aí no nosso canal de atendimento ali. Qualquer dúvida, estou à disposição.